Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa madrugada a todos que vai se inscrever e compartilhar e dar o seu like neste vídeo que está sendo gravado nesse momento, qual eu estava ali em oração pedindo ao Senhor que me desse uma palavra e quero compartilhar com vocês o que o Espírito Santo, me ordenou que assim seja feito, na direção de Deus, é claro, debaixo de muita oração, que é um tema sobre feitiçaria, sobre aqueles que recorrem aos médiuns, E se encontra no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, que assim está escrito: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, em Levítico, o Senhor nos traz uma palavra que para nos orientar, nos instruir sobre como nós agirmos aqui nesta terra. Que nós sabemos que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. E ele sempre quer fazer o trabalho dele bem feito. E ele inicia-se por onde? Por nos enganar, por nos apresentar deuses ou entidades malignas, assim como você sabe interpretar. E essa orientação vem da parte de Deus, que não é para a gente recorrer a nenhum médium. O que é um médium, se você não sabe? É aquele que recebe os guias, as entidades, para enganar o povo, dizendo que realiza curas, que realiza libertação, que revela o oculto, o escondido, mas que de fato são espíritos malignos, para nos desviar da atenção que nós devemos dar somente a Deus. E o Senhor estava falando com o povo que não era para eles consultar nenhum espírito que não viesse da parte dele, porque o único espírito que tem é o Espírito de Deus, que simboliza a verdade, que habita em nossas vidas e que tem que permanecer na nossa vida, porque esse espírito é que vai nos direcionar e nos conduzir a Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que se a gente consultar esse espírito, nós poderemos ser contaminados por eles. Então, quem não conhece a Bíblia, quem não conhece verdadeiramente a Deus, vai ficar confundido e sair envergonhado e contaminado por esses espíritos, os quais, quando são procurados, têm legalidade para entrar na família, para entrar na vida do marido, da esposa, dos filhos. É uma porta aberta para que esses espíritos se apoderem da nossa mente, e da nossa família, se nós não tivermos um conhecimento das coisas de Deus. Então, que nós não sejamos ignorantes, que nós venhamos a ler a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina a quem nós devemos buscar. João capítulo 14, versículo 6 diz: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. E muitas pessoas, querendo antecipar nas suas vidas algum milagre, recorrem a esses espíritos enganadores, que enganam as pessoas. E por quê? Tem a mente contaminada por eles. Às vezes, um vizinho não conhece a Deus, vai te aconselhar a procurar algum médium. Então, o que vai acontecer? Você vai procurar, vai abrir uma porta para essas entidades entrar dentro da sua casa, e muitas vezes nós vamos ficar sem entender o que está acontecendo. Começa a acontecer contenda, marido brigar com mulher, entra espírito de enfermidade, e entra espírito de vícios. Tudo isso é nós que damos a oportunidade deles entrarem, sendo contaminados
por esses espíritos malignos que mentem, né? Dizendo que são do bem, mas não existe nenhum bem a não ser o nosso grande Deus poderoso, que é benigno, que é amoroso, que é zeloso, que cuida verdadeiramente de nós. Bom, então esse é um dos capítulos. E Miqueias, capítulo 5, versículo 12, diz também: acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Então Deus está dizendo assim, ó, vocês estão levando confusão e mentira dentro das famílias que eu constituí, que eu quero abençoar. Eles, ignorantes, estão sendo enganados por vocês. Assim falando com os espíritos malignos de adivinhação. Mas eu vou acabar com todos vocês, e vocês não farão mais isso. Se você quer ver destruído o mal dentro da sua casa, dá um basta hoje, nessa situação em que você se infiltrou sem saber, sem conhecer e sem entender que só no Senhor Jesus Cristo nós podemos encontrar a libertação, a cura e encontrar a transformação do nosso coração e também encontrar um verdadeiro caminho. A Bíblia diz que entrava em Saul um espírito maligno da parte de Deus. Deus permitia. E Davi tocava a harpa, aquele espírito maligno saía. Então, se ele tocava o instrumento, ele tocava louvores a Deus. E o louvor, a adoração a Deus, ele tem um poder muito grande de vencer batalhas e guerras. E segundo a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que o rei Josafá, ele venceu guerras, colocando um exército em batalha, somente adorando a Deus. Então, a adoração ao Senhor vence batalhas. Então, acabarei. Aqui, Deus está falando, eu vou acabar com a feitiçaria e vocês não farão mais adivinhação. Assim como aquela mulher, o apóstolo Paulo, ali, quando os espíritos que estavam naquela mulher de adivinhação, aquela jovem, viu o apóstolo Paulo, eles falaram ali com Paulo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles reconheceram quem era Paulo. Havia em Paulo o Espírito da verdade, o Espírito de Deus. E aquele Espírito ficou ali atormentando Paulo, andando atrás de Paulo, até que Paulo resolveu acabar com aquilo. Ele deu um basta na situação, repreendendo aquele espírito de adivinhação que dava muito lucro, né, para os seus senhores. E diz a Bíblia, ele acabou com aquele espírito de adivinhação que havia naquela mulher. E o que aconteceu? Aquela jovem foi liberta. Ela virou uma pregadora do Evangelho. E é isso que Deus quer fazer com você. E esses espíritos estão impedindo você de enxergar a verdade, de ouvir a voz de Deus, de ter do seu coração ser tocado por Deus, da sua mente ser lavada e remida pelo sangue de Jesus e você ser transformado. Você pode fazer a sua escolha, porque Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que é o último livro da Bíblia, tem uma recomendação de Deus através daquele discípulo íntimo, né? Que é João, a quem foi revelado o livro de Apocalipse, que diz assim, ó: mas os covardes, os incrédulos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, nós vemos aqui em Apocalipse 21:8 que o Senhor continua falando conosco. Então, por isso que a Bíblia fala que nós erramos por não examinar as Escrituras. Aqui está dizendo que nem os covardes, aqueles homens impiedosos, sabe? Não vai herdar o reino do céu. Os incrédulos, aquele que não crê em Jesus, aquele que não crê na palavra. E os que cometem imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? A prostituição, meus irmãos. É a pornografia. Também a luxúria, né? Esses atos, essas atitudes. Mas a imoralidade sexual aqui está falando também de contatos, né? De homens